Boa tarde, amigos do canal Sabor e Natureza. Hoje eu vou compartilhar uma dica baseado num comentário de uma amiga Val. Vou dar umas dicas. Aqui tá primeiramente tem umas frutinhas que elas são ótimas para serem cultivadas em vasos. Isso aqui é araçaboi, vocês já têm aí os vídeos falando. Essa aqui é jabuticabeira, ó. Botões florais, jabuticabas novinhas. Tá aqui o vaso dela de 60 litros aproximadamente. Tá essa daqui que tá bem grande, eu fui aconselhado a colocá-la no chão, mas a princípio eu não quero. Mas ela tá num vaso de 50 litros. Eu já troquei a terra, tô esperando ela responder. Se não responder, eu vou ter que colocá-la no chão. Então, para você que não tem muito espaço, igual a mim, no quintal, cultive em vasos. Mas se você já tem um quintal generoso, a planta vai responder muito bem. Aqui também está o cajá anão, que eu ainda não fiz o vídeo dele, mas está frutificando. Tá o caju também anão, ainda não está florindo, entre outras. Depois eu vou atualizar a laranjeira, a laranja que seleta já está amadurecendo. Olha só o tomate, que você pode colocar também na base de outras plantas. Enfim, vou partir agora para a dica. Se você não tem um quintal generoso para você plantar a sua frutífera, se você tiver, ela vai responder com muito mais força. Agora, se não, você coloca num vaso e ela vai te dar os frutos. Algumas são boas para serem cultivadas em vaso, outras nem tanto. Tem uma outra aqui também, que eu ainda nem sei o nome dessa. Me venderam como jabuticabeira. Mas enfim. Se o seu caminho for em vaso, eu vou te dar uma dica agora. Compartilhando. Jabuticabeira sabará só deu uma vez. Estamos esperando para esse ano. E agora a dica. Você vai plantar em vaso? Você precisa adquirir um vaso. Esse daqui é pequeno. Deve ser talvez uns 10 litros. 14 litros e meio. Você vai precisar furá-lo para ver a drenagem, para acontecer a drenagem, porque senão você pode apodrecer a sua frutífera. Embora esse daqui eu vou usar para uma planta ornamental, mas a dica vale para tudo. Mas se você for usar para uma frutífera, eu te aconselho pelo menos, no mínimo, dependendo da frutífera, de 20 litros para cima. De preferência 26, 25, 30, mas igual lá a jabuticabeira, ela está no de 60. Ela estava no de 25 e não estava produzindo legal não. Então você também tem que ter esse discernimento. Outra coisa, você adquiriu a sua frutífera, adquiriu o vaso de 20, de 30 litros, de 40, de 50, dependendo da frutífera. Aquele de cajá não, ele tá num vaso de 18 a 20 litros e está produzindo. Então varia de acordo com a frutífera. Então você adquiriu o vaso, adquiriu a frutífera, comprou ou ganhou de alguém, você vai precisar de terra. Você pode comprar ou você pode, no meu caso aqui eu fui ali ao morro e peguei aquele barro que dizem, em alguns vídeos eu vi, ele é uma terra boa, é uma terra fértil. Mas aí o que você vai precisar fazer para ver, para quando as raízes começarem a crescer, é interessante você misturar com um pouco de areia. Então, aqui está um vaso, dependendo da litragem do seu vaso, você vai usar 3 medidas desse balde aqui, né? Aí você vê aí, 3 medidas desse balde e 1 de areia, para quando as raízes forem crescer, ela ter uma facilidade de expansão. Então a primeira dica é você misturar areia. Outra coisa é a adubação.
Eu tenho aqui torta de mamona, tenho aqui farinha de osso e tenho aqui 414-8, que é um adubo que eu evito de usar. Mas eu tenho aqui, já usei em algumas, mas enfim. E tá faltando aqui o esterco de boi. Mas você vai precisar adubar a sua planta. Então como é que você faz? Eu já vi vídeos de alguns misturando tudo e colocando na lateral da planta, na lateral aqui, ó. Nunca na raiz. E outros indicam que você use apenas um a cada mês, um adubo a cada mês, e você vai fazendo a manutenção. Então, para você que é assinante, que assinou, que você curte o canal, é isso. Você mistura a sua terra, 3 porções de barro, ou 4 e uma de areia. Botou a plantinha, depois aduba e rega. E também coloca também ao sol, porque tem muitas plantas que gostam de sol, precisam de sol. Então, no mais, é isso daí. Furou para ver a drenagem, colocou, misturou a terra, plantou, fez o plantio e depois é só cuidar, regar e sol. E de tempos em tempos, né, de mês em mês, vai adubando para que ela se mantenha bonita e responda. Muito bem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, voltando ao vídeo, quando você for colocar a terra no vaso, é interessante você colocar... Eu tenho colocado folhas no fundo. Alguns colocam brita, outros colocam lá um barro endurecido para ver a drenagem. E a vantagem aqui das folhas é que elas vão se tornar futuramente adubo, né? Elas vão se deteriorar e vai servir de adubo. Mas enfim, aí você vê o que você acha melhor aí, o que você também tem em mãos. Deixa eu dar uma outra pausa e agora vou encher o vaso. Agora eu vou fazer aqui a mudança da plantinha de um vaso para o outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Saindo bem. Quando você for pegar a sua mudinha e for transplantá-la, você também pode fazer a poda de raiz. Então depois a raiz que for crescendo, ela vai vir mais vigorosa, porque ela já está num vício, num vaso bem pequeno. Então ela vai ficar naquele círculo dela de crescimento e tal. Mas quando você poda, quando ela novamente for crescendo, ela vai crescer vai crescer com mais espaço e vai crescer com mais vigor. Então você pode também estar fazendo uma poda de raiz. Então, deixa eu dar uma outra pausa. Voltamos aqui com o vídeo. Agora, vou fazer uma pequena poda aqui na raiz, ó. Pega aqui, tá filmando, André? Uhum. Ó. Algumas pessoas têm pena, entendeu? Mas não é para ter pena, não. Pega aqui, André, ó. Filma aqui. Isso. Ó. Você pode podar isso aqui sem pena. Que depois, quando ela brotar, vai brotar com mais vigor ainda. Ó. Isso aqui vai estimular o crescimento de novas raízes. E ela vai estar em outro vaso maior. O resultado vai ser muito bom. Porque ela pode achar, segundo dizem, que ela ainda está no vaso pequeno. Então ela vai ter mentalidade ainda de vaso pequeno. Então quando ela rebrotar, ela vai se expandir com muito mais espaço e mais força e vigor. Dá uma pausa aí, André. Tá. Já. Eu vou colocar agora um pouquinho de torta de mamona. Isso aqui, se eu não estiver enganado, ela vai ajudar no crescimento, vai deixar as folhas mais vigorosas, mais verdinhas. E agora eu vou colocá-la
na nova moradia dela. E vou completar com terra.